Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Renato aqui falando. É um prazer enorme estar em mais uma aula com vocês e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito interessante. Antes, fazer uma pergunta. Quem de vocês já sonhou, pelo menos uma vez na vida, em ter a casa própria, aquela casa dos seus sonhos, construídas de acordo com o que você sempre quis, sempre desejou? Uma casa super aconchegante, com a sua cara. Me diga, já pensou nisso? Algumas pessoas já até conquistaram, outras ainda estão conquistando, mas a grande maioria da população brasileira tem dificuldade em ter a sua casa dos sonhos. Pensando nisso, a gente pode dizer o seguinte: mesmo aquelas pessoas que já conquistaram a sua casa dos sonhos, deixaram uma coisa passar desapercebida, e isso vai se tornar um pesadelo mais para frente. Sabe o quê? O processo de envelhecimento, galera. Todas as pessoas, quando vão pensar numa residência, na sua casa, só se imagina novo. Ah, eu estou bem agora, sou um garotão, sou uma mulherona agora, estou no auge da minha idade, na flor da idade, eu não estou sentindo nada, vou fazer uma casa desse jeito porque eu gosto agora. Somos imediatistas, não pensamos, não planejamos nossa velhice. A gente constrói casas, constrói nosso lar como se a gente fosse ficar jovem para sempre. E isso é o que mais vocês irão encontrar no dia a dia de vocês. Casas que não foram adaptadas à pessoa da terceira idade, que vai ter restrições, limitações. Por isso a gente vai estudar hoje o tema que está aí em cima, ó, ambiente do paciente, os cuidados básicos. Vamos estudar ele comigo? É um dos temas muito importantes, a gente precisa conhecer esse ambiente para a gente poder propor soluções, melhorias, mudanças para assegurar ao nosso paciente idoso uma qualidade de vida melhor, uma acessibilidade dentro da sua própria casa. Tranquilo? Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre este assunto que é bem interessante. O que é o ambiente do paciente? O ambiente do paciente nada mais é que toda a área física em que o paciente tenha contato, aonde ele fique, por onde ele passe, tanto dentro da casa quanto fora da casa. Por isso que é tão pensada a acessibilidade nas ruas, nas calçadas, nas instituições, nos hospitais, tem que ter acessibilidade. E essa acessibilidade, esse termo acessibilidade, nada mais é que a capacidade de uma pessoa com algum tipo de limitação ir e vir em algum local sem que haja necessariamente a ajuda de alguém e que não haja nada impedindo esse ir e vir dessa pessoa com algum tipo de limitação, que pode ser um deficiente ou pode ser um idoso cadeirante, por exemplo. O ambiente do paciente geralmente é limitado ao quarto dele, ao banheiro onde ele vai fazer as necessidades ou vai ser encaminhado para fazer suas necessidades, principalmente tomar o seu banho. Às vezes ele estende-se até a sala onde ele vai assistir uma televisão ou a varanda onde ele vai tomar um sol. Mas a maior parte deles devem sim utilizar as áreas externas da casa, que faz muito bem para a pessoa idosa ter contato com o meio ambiente, com aquele clima mais ameno que é ao lado de fora da casa, não ficar enclausurado, preso como se estivesse numa prisão perpétua dentro do seu quarto, dentro da sua sala. Temos que pensar na qualidade de vida do nosso idoso, ok? Mas para a gente pensar nisso, já que a gente já sabe que a área, o ambiente do paciente é aquele ambiente onde o paciente fica. Olha uma moto passando, escutaram? Então, pessoal, se é a área que o paciente fica, a gente começa a prestar atenção em algumas coisas. Esses detalhes que a gente vai se atentar começam desde a contratação. Alguém chamou você para cuidar de um paciente, desde o primeiro momento que você vai na casa desse paciente, a primeira vez que você for lá, você tem que olhar crítico. Olhar crítico de que forma? Você vai começar a observar a entrada dessa residência, ou seja, o portão dessa residência. É um portão que entre a rua, a calçada e o portão há uma rampa, que caso o seu paciente necessite de uma muleta, de um andador ou de uma cadeira, ele consegue se locomover com facilidade para a rua?
Caso você precise tirar esse paciente, tem como tirar ele com facilidade? O portão dessa residência é um portão mais estreito ou é um portão mais largo que passe uma cadeira? Olha como que você já começa a observar algumas coisas só de chegar no portão da residência. Você entra entre o portão e a porta de entrada da residência do paciente. Tem alguma escada? Essa escada é estreita, é mais larga, não precisa de escada, é uma rampa, essa rampa é mais larga, é mais estreita. O piso como que é? É um piso antiderrapante, tem algum tipo de piso mais liso. Esse piso mais liso pode provocar algum acidente ao paciente? Você começa a observar isso. Chegou na porta, na residência da pessoa, logo que da entrada, essa porta novamente, aquela porta mais estreita ou aquela porta mais larga? A porta mais larga permite que passe uma cadeira ou, se o paciente passar mal, passe a maca da ambulância, caso você chame o SAMU ou uma equipe de remoção particular que esse paciente tenha. Agora, aquela porta mais estreita não permite isso. Você entrou na casa do paciente, olha para o chão. O piso dessa casa é antiderrapante? Dentro dessa casa, logo que você entra, tem muita mobília. Sobre essa mobília, há muitos utensílios que, caso caiam de cima dessa mobília, eles podem se quebrar formando cacos que podem cortar o paciente, como louça, vidro, entre outros materiais. Essa mobília está muito próxima ou ela está muito afastada, tendo espaço para circulação? Nas paredes há barras de fixação para facilitar o idoso segurando nelas enquanto ele caminha? É uma casa que o ambiente é bem iluminado, bem claro? É um ambiente limpo, organizado? Olha quantas coisas a gente já está observando. Tudo isso que a gente está observando, o nosso idoso precisa que tenha para ele adaptado. Quando você chega no quarto do paciente, você vai observar novamente. Tem muitos móveis? Tem novamente muitas coisas em cima dos móveis que possam se quebrar, caso o paciente derrube e cause algum acidente nele? É um quarto do paciente organizado? A cama dele é uma cama adequada? Não precisa necessariamente ser uma cama hospitalar, mas é uma cama que ele consiga colocar o pé no chão e ficar sentado nela com o joelho flexionado em ângulo de 90 graus. Ele consegue sair sozinho dessa cama, ou é uma cama muito baixa, ou é uma cama muito alta. A gente tem que observar isso. O piso do quarto dele é antiderrapante? Tem as barras para auxiliar ele a caminhar fixas nas paredes? O banheiro desse paciente, a porta é mais larga para poder passar a cadeira de banho, para entrar, caso necessite de auxílio, se ele sofrer uma queda, você conseguir tirar ele de dentro do banheiro? Esse banheiro é mais estreito ou ele é mais amplo? O paciente idoso necessita de um banheiro mais amplo. Tem box? Não tem box? Se tiver box, o que a gente faz com esse box? Ou seja, após ter feito essa gama de observações com relação ao ambiente do paciente, a gente vai começar a entender o que a gente vai fazer com elas. Primeira coisa é saber que a pessoa idosa, ela não tem necessidade de muita mobília na sua casa, pois quanto mais mobília ela tiver, mais chance dela sofrer um acidente com essas mobílias, que vai dificultar o espaço para ela estar circulando entre elas. Outra coisa interessante que a gente tem que ver com relação à mobília é que essas mobílias não podem ter muitas coisas em cima dela, aqueles monte de enfeite que principalmente gente idosa gosta de colocar. As mobílias elas têm que ter ali e é de preferência que elas não tenham quina, seja mais arredondada onde elas as quinas delas. As portas têm que ser mais largas, os corredores têm que ser mais largos, caso haja corredor dentro da casa. Esse corredor tem que ser bem iluminado, tem que ser claro, pois o idoso já tem um déficit visual, a visão dele já é comprometida, ele não vai ver direito e se tiver escuro a chance de acidente é muito grande.
Caso tenha escada, essa escada tem que ter corrimão dos dois lados. E mesmo tendo escada, esse idoso não pode ficar subindo e descendo essa escada sem auxílio, sem ninguém perto para estar dando firmeza para esse idoso. Outra coisa, o piso tem que ser antiderrapante. Caso não haja, a familiar não possa trocar o piso, que era um piso porcelanato bonito lá, tipo linho, muito lindo, lisinho lá, você vai pedir para eles trocarem o piso? Não, não há necessidade. O que você pode fazer? Pedir para comprar um calçado para esse paciente, que não pode ser chinela havaianas, tem que ser um calçado fechado, aqueles que tem aquela correiazinha atrás que segure realmente o pé do idoso. Solicitar esse calçado e colocar esse calçado no paciente, que vai reduzir a chance dele escorregar. Mas sempre tem que ser um local iluminado, ok? Outra coisa importante, o local tem que ser organizado. As principais coisas utilizadas com esse idoso tem que estar sempre à mão. Luva tem que estar sempre à mão. Os principais medicamentos tem que ser à mão. Aí, com relação a medicamentos, eu vou estar mandando um videozinho para vocês falando sobre a organização da gaveta de medicamento ou da caixa de medicamento. Fica bonitinho e vai ser bem interessante. Eu peço para vocês que esperem, aguardem e assistam assim que ele for disponibilizado. Outra coisa interessante que deve estar sempre à mão são os materiais que ele utiliza. Ele utiliza o Respiron para poder fazer algum exercício respiratório, ele utiliza o CPAP ou BIPAP para poder ajudar na respiração, ele utiliza algum outro tipo de equipamento que facilite ele em alguma outra coisa. Tem que ficar sempre à mão e tem que ser sempre limpo. Temos que preservar a limpeza, o bom hábito. Se uma coisa está guardada e a gente utilizou, a gente tem que limpar e guardar no mesmo local. Outras coisas importantes. A cadeira de banho, a cadeira de roda estão em bons aspectos, bons funcionamentos, não estão enferrujadas, estão limpas. A gente tem que permanecer com elas dessa forma, ok? Então, o ambiente do paciente, a gente sempre tem que estar observando e ter bastante cuidado, que ele pode influenciar em riscos para a integridade física do paciente. Não só do paciente, mas na nossa também. Além de facilitar, estando organizado e tudo pronto, facilita o nosso dia a dia no manuseio e no cuidado com esse paciente. É bem interessante. Então eu deixei para vocês aí novamente algumas coisas que devem ser evitadas. Evitar as escadas, não pode ter escada onde tem idoso. Pisos tem que sempre ser antiderrapante, caso não seja antiderrapante, utilize calçados que sejam. Use barra nas paredes para auxiliar na movimentação e na circulação desse idoso dentro da sua casa. Evitar tapete, que tapete é um dos maiores índices de acidentes, que os pacientes acabam escorregando neles. O único tapete indicado é aquele tapete de banheiro, que ele fica gruda no chão assim que molha. Evitar o uso de box nos banheiros, pois o box, o paciente pode tentar segurar no box caso ele desequilibre, e os box não são feitos para isso, eles podem cair, quebrar e cortar o paciente todo. Eu já vi vários acidentes desses acontecerem. A iluminação noturna tem que ter uma luzinha à noite acesa, clarinha, para deixar o ambiente de uma forma que o paciente, se levantar da cama para ir ao banheiro, ele vai conseguir ir sem esbarrar e sem cair, pois ele vai estar vendo o caminho. As grades de proteção da cama, caso o paciente seja semi-acamado ou acamado, mas consiga se mexer um pouquinho para evitar que ele caia da cama. Tem que ter poucas mobílias. Olha quantas coisas que coloquei aí, além das que eu já tinha falado para vocês. Então é muito importante a gente estar se atentando a todos esses pontos, e fiquem comigo na próxima aula. Na próxima aula estaremos falando sobre as anotações do cuidador. Como anotar, o que anotar, qual a importância da anotação, e não percam essa aula. Ela vai ser de suma importância, e pratiquem bastante, pois somente com a prática vocês vão alcançar uma anotação perfeita. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, até mais. Tchau!